pass to White. He's in! Patriots win the Super Bowl! Olha eu aqui de novo, chegamos pro Preview Patriotas, eu e Rodolfo Bueno. Fala, Rodolfo, voltamos pra nossa dupla normal. Fala, Felipe, é isso aí, estamos de volta aí. Acho que dessa vez não tem como perder, né, cara? Então, tá todo mundo pedindo pra Tati manter com o Rodolfo, porque ela deu sorte, que o Arthur fez os jogos que perdeu, a Tati assumiu e ganhou, aí todo mundo mantém a Tati. Mas, Rodolfo, vai além da superstição. O que a gente vai falar aqui hoje, cara. Se os Patriots não ganhar desse Miami, a culpa não pode ser nossa, cara. Não sei, nem o sobrenatural acho que consegue dar uma vitória pro Miami. Bom, gente, vamos aqui então falar sobre o preview, o último da temporada regular. Temos pela frente o Miami Dolphins, que, como o Bill Belichick falou, como a gente falou no podcast da terça-feira, é jogo de playoffs. O Patriots precisa vencer para se manter na seed 2 e garantir a vaga para os playoffs. Só depende da gente, só depende de ganhar desse time de Miami que a gente vai falar daqui a pouco. Vocês vão ver que não tem como perder esse jogo, só se quiser. É impossível quase perder esse jogo. Mas vamos falar um pouquinho desse jogo aqui, mostrar um pouquinho para vocês os pontos fracos de Miami, que não é nenhum nem outro, tem muita coisa ruim ali. Mas é um time que vai jogar futebol americano, que tá lá, que tem muita gente, né, Rodolfo? Acho que eu sempre gosto de lembrar disso. Quando tem muito cara do outro lado que te conhece, não precisa entrar muito de salto alto. É bom entrar sério e jogar sério, né? Tem muito cara ali que conhece a gente, né? Assim, o Miami adora pegar jogador dos Patriots, né? Já roubou o Brian Flores. Ainda tem até o Eric Rowe, né? Que é o cara que a torcida não gostava muito, mas ele teve uma sobrevida lá até, jogando pelo slot níquel ali, marcando o tight end. Ele saiu bem, até ganhou um contrato lá. Como você falou, né? Eles conhecem bem os Patriots, provavelmente já sabe como a gente vai atuar, então tá bom não dar mole, né? Que futebol americano, se você comete 2 turnovers ali, a coisa pode ficar feia. A gente tem que lembrar que os Patriots, apesar de quererem e precisarem descansar alguns jogadores, como eu falei, precisa ganhar o jogo. Então, provavelmente a gente vai ver bastante de Brady na partida. Acho que vai muito do que eles vão conseguir fazer no primeiro tempo. Se conseguir abrir uma vantagem boa, eu imagino até o Brady jogando até o terceiro quarto. E aí, se tiver muito tranquilo, não tirando o Brady, né, para o último quarto. Mas a gente já viu situações parecidas e mesmo estando tranquilo as coisas, o Brady fica até o final. Nos 2 últimos jogos, Rodolfo, o Brady deu entrevista depois do jogo com gelo no cotovelo. Então assim, o vovô precisa descansar, mas não é muito deles tirar o Brady muito cedo, né? Principalmente em situações como essa, né? Sim, até porque tem uma vez que o Stidham entrou, né, contra os Jets, acho que no primeiro ou segundo passe dele ele levou uma pick six, e acho que já deixa a coisa complicada, né? Mas eu acredito que se o time conseguir desempenhar um bom papel, como você disse, já dá para o final da partida pensar em colocar alguns jogadores que não atuam sempre, principalmente para dar uma poupada em jogadores que vêm como lesão, como o Edelman, por exemplo. Mas a questão na cabeça deles sempre vale mais jogar sério essa partida e ter a folga do que bobear nessa partida, querer descansar alguém e acabar não tendo a folga, por exemplo. É muito do que eu imagino e muito do que a gente vem vendo os Patriots fazer nos últimos anos. Como eu disse, é difícil esses caras darem mole, assim, principalmente com o Brady. O Brady normalmente também não quer muito, então é uma coisa também a se monitorar, como que eles vão fazer com o Brady, se vão tirar o Brady, se não vão. Acho que depende muito do placar. Se estiver muito elástico, as chances são mais favoráveis do Brady não jogar a partida inteira, mas ele entra para jogar com certeza, porque como eu falei pela terceira vez, eu vou falar várias vezes aqui, precisa ganhar esse jogo de qualquer jeito. Rodolfo, a gente normalmente traz notícias, não temos muitas, que a gente está gravando na quarta-feira aqui de Natal. Então o Patriots não treinou hoje, soltou um injury report hipotético ali, então é difícil falar alguma coisa porque nem treinar o pessoal treinou. Não tem muita gente dar notícia, a gente vai ficar só falando por falar, que não tem nada muito concreto, né? É verdade, a gente não pode especular em cima de um injury report, basicamente é uma obrigação, né? Eles mandaram sem ter tanto noção de como os caras realmente estão.
Mas eu acredito que pelo menos para essa partida, como você falou, deve vir com força máxima e aproveitar as fraquezas dos Dolphins, que são muitas, tanto no ataque quanto na defesa. Mas ó, fiquem espertos normal pelo Twitter ali, a gente vai soltando na sexta-feira, vai ter treino normal, na quinta-feira também eles treinam normal, não sei quando você está ouvindo isso, mas quinta e sexta é para ter treino normal e a gente vai estar soltando as informações como a gente sempre faz. Vamos então falar um pouquinho desse Miami Dolphins, pra gente ver o que os Patriots têm pela frente no domingo, às 3 da tarde, horário de Brasília. Rodolfo, temos o Miami pela frente, a gente só encontrou com eles lá na semana 2, eu tô errado não? Acho que foi, né? Que a gente foi enfrentar eles, semana 2, então normalmente, quando se enfrenta um time na semana 2 e vai enfrentar ele de novo na semana 17, normalmente é outro time. Porque uma temporada faz muita coisa com o time, perde jogador, ganha jogador, o time se entrosa mais ou se entrosa menos. E nesse caso de Miami, cara, é tão ruim quanto aquele time que a gente enfrentou na semana 2. De placar nem tanto, né? Lembrando que eles estavam naquela de tomar 923 pontos por jogo, mas ainda continua um time bem fraco, um time bem desorientado, um time bem perdido em campo, né? Sim, continua sendo um time fraco. Dá pra dizer que ele melhorou porque de lá pra cá o time teve mais tempo de treino e o Brian Flores conseguiu melhorar muitas coisas. Mas mesmo com essas melhoras, o time continua bem fraco nos dois lados da bola. E ainda como é normal num time que basicamente está em tanque, eles perderam alguns jogadores importantes. O Minkah Fitzpatrick, que foi pros Steelers, perderam o Kenyan Drake, que foi pro Cardinals, que são dois caras muito bons e com certeza farão falta na partida contra nós, porque dariam mais trabalho. E como se não bastasse, eles perderam também o melhor cornerback deles que sobrou, que foi o Xavier Howard, que está na injury reserve. E com isso pra gente é muito melhor, né? Porque o ataque dos caras é ruim, a defesa não é muito boa também. E tem um dado interessante aqui, né? Que muita gente diz que nosso calcanhar de Aquiles talvez seja parar o jogo corrido, que eu acho que talvez seja o nosso ponto menos forte, não acredito que seja fraco também, mas o cara que tem mais jardas corridas deles é o Ryan Fitzpatrick, que é o quarterback, e não é que nem o Lamar Jackson, ele tem só 228 jardas. Achei que você ia falar que ele tem 228 anos. Que também não tá muito longe. Talvez ele tenha próximo disso em interceptações. Gente, é um jogo terrestre que não existe. É o último em jardas por partida. São 72,9 jardas só por partida. É o último na liga, o último ataque na liga. Como o Rodolfo falou, Fitzpatrick, que é um quarterback já bem experiente, que nunca foi uma maravilha de correr, é o cara que mais fez jardas terrestres nesse time até agora. Então, assim, não é pra ter problema com esse jogo corrido deles de jeito nenhum. O jogo de passe é um pouquinho melhor, mas nem muito mais não. Sobe pra 15º em jardas aéreas. O Fitzpatrick vem fazendo mais de 3.000 jardas aí, com 19 touchdowns, mas ele cuida muito mal da bola, né, Rodolfo? 13 interceptações, um rating de 84,2, tem tudo para nossa secundária fazer a festa com ele, né? Aquela história, né? Num dia ele é o Fitzmagic, no outro ele é o Fitztragic, né? Contra a nossa defesa que tá conseguindo pressionar bem o quarterback, principalmente com a ajuda das blitz, e que tem uma secundária fenomenal, a possibilidade de ele acabar se precipitando e dando um passe ruim é bem grande. Só fica um ponto importante a prestar atenção, que é o Devontae Parker, o wide receiver deles, que já passou de 1.000 jardas e tem 9 touchdowns. Para quem não conhece o Parker, ele é um cara que foi draftado no primeiro round de 2015 e ele era cotado entre os 2 melhores receivers. O outro era o Amari Cooper, que fez muito mais sucesso que ele, até porque o Parker teve bastante lesões. Mas só para você ter uma noção de como ele melhorou esse ano, longe das lesões, além de passar de 1.000 jardas, ele tem 9 touchdowns, e soma na carreira toda ele tem 18, né? Ou seja, ele fez metade dos touchdowns nessa temporada. Provavelmente o Gilmore vai ficar em cima dele e tem que abrir o olho, porque provavelmente ele vai ser a arma mais perigosa dos caras no ataque. Tem o Mike Gesicki também, que é o tight end. A gente falou no programa de terça-feira
sobre a situação dos tight ends, sobre o Chung marcando os tight ends. Vamos ver o que eles vão fazer. O Jessic também não é isso tudo, são 536 jardas, mas 4 touchdowns, um alvo que normalmente é buscado ali, principalmente red zone, fazem muito com tight end. Também a gente tem que ficar um pouquinho esperto com isso. Vamos ver o que eles vão fazer, se eles vão fazer Chung e Devin McCourty dobrando nele algumas vezes, por exemplo, é possível. Vai ser interessante a gente ver o que esses caras vão fazer. Mas assim, do front seven ali, Rodolfo, é um jogo que a gente tende muito a ver o Fitzpatrick sofrer pressão, porque como esse jogo de corrido é muito fraco, o Guy e o Shelton provavelmente vão tomar conta disso. Então quando você tem uma situação dessa, você consegue liberar o resto, soltar os cachorros para ir para cima do quarterback, né, meu? Com certeza, se a galera ali da linha defensiva, do miolo da linha defensiva pressionar bem, com certeza os caras já na primeira descida vão correr jardas negativas ou pouquíssimas jardas, e com isso você tem mais liberdade para soltar os linebackers também ali na blitz, e ali isso de maneira positiva pressiona o Fitzpatrick, e aí a chance de ele lançar uma bola maluca ali pelo meio do campo ou em cima do Gilmore mesmo, já que vai marcar o cara que é mais prolífico do ataque deles, é bem grande. Então a possibilidade de New England conseguir logo no primeiro tempo uma vantagem é bem grande. Exceção feita a descuidos e turnovers que talvez a gente possa cometer, mas eu acredito que, como você frisou, eles vão entrar com uma mentalidade de playoff, então eu acredito que eles farão o melhor possível e não vão ceder nenhum turnover. Não é para ter problema com esse ataque de Miami de jeito nenhum. Se jogar sério e jogar o que essa defesa... Olha, não vou falar nem 100%, se jogar 70% que essa defesa já mostrou, não é para ter problema com esse ataque de Miami, não. Uma coisa que, a hora que a gente estava estudando os números aqui, Rodolfo, me chamou a atenção... principalmente quando eu comecei a ler sobre a defesa de Miami, comecei a pensar sobre o nosso ataque. Assim, temos que ver que ataque que vai estar em campo, se é o ataque que jogou contra os Bills ou se é o ataque que jogou contra os Bengals, por exemplo. Foram dois ataques completamente diferentes do modo de agir, do modo de executar as coisas em campo em 2 semanas. Então vai saber o que vai ter no domingo. Mas pensando até o que essa defesa de Miami cede normalmente, a chance da gente ter um ataque que a gente viu de sábado, contra os Bills é grande. Muito porque, no geral, aliás, Dolphins é o segundo pior time na liga fazendo falta. Eles fazem muitas faltas. Uma defesa que é uma das últimas na liga em quase todos os quesitos, aí que você já vai passar pra gente, mas uma coisa que me chamou bastante atenção é que eles cedem muito third downs. E também a terceira defesa na liga que mais fica em campo. A gente viu acontecer muito isso contra os Bills no sábado, Rodolfo. Foi uma das chaves também, né? Drives longos, que deixou o ataque nosso em campo, que descansou nossa defesa e que pontuava, seja com 3, seja com 7, mas que gastava tempo. Tem tudo para ter esse cenário, o jogo, e seria muito bem-vindo de novo, né? Sim, como você frisou, é importante o ataque ficar bastante tempo em campo, porque além de descansar a nossa defesa, ele acaba cansando a defesa do adversário. Quando é uma defesa como a dos Dolphins, que não é muito boa, para não dizer que é bem ruim, isso é melhor ainda. Os números dele aqui são 32º, ou seja, o último em pontos por jogo, 31.3, último em jardas por jogo, 400.8, 28º em jardas aéreas por jogo, com 265.4, e o melhor quesito que eles têm é defendendo o jogo terrestre, que eles são 27º com 135,4 por jogo. Ou seja, eles fazem tudo de uma maneira ruim. Dá pra fazer de tudo, né? Dá pra fazer tudo que a gente pretender se for bem executado. E como você falou, se manter em campo por muito tempo é bom, mas uma coisa que se faz geralmente para se manter em campo é correr bem com a bola. E com um time que cede 135 jardas por jogo para o adversário, acredito que correr não vai ser um problema tão grande, é só abrir o playbook e executar bem. Acho que a única coisa que a gente pode pensar aqui, até projetando alguma coisa e pensando com a cabeça do torcedor dos Patriots, que a gente conhece um pouquinho nesses 5 anos, acompanhando e vendo a reação,
é se os Patriots entrarem em campo e fizerem um jogo morno, ganharem só por ganhar, não fazer esses 30 pontos, não fazer essas 400 jardas, não vai ser muito anormal também, né, Rodolfo? Porque, como a gente falou no começo, é uma situação onde você quer ganhar, mas você também não quer se matar para ganhar. Então, assim, talvez eles façam só o necessário, eles sintam que o jogo tá na mão e não se matem para fazer muitas coisas, para não expor ninguém também, né? O que você menos quer é uma lesão séria agora. Acho que é pior até do que perder o jogo, seria perder alguém importante numa lesão séria que em uma semana não recupere, né? Geralmente na última semana os times que já estão nos playoffs não dão 100% durante o tempo todo. Geralmente os que brigam por alguma coisa não tem como fugir disso. Por exemplo, como vai ser o jogo entre Niners e Seahawks. Mas no caso dos Patriots, como você acabou de frisar, joga contra uma equipe que notoriamente é bem inferior. Então se fizer ali o arroz com feijão, ou pelo menos tiver um início bem efusivo, consiga jogadas, jardas, pontos, já pode cadenciar o jogo um pouco mais. Então eu acredito que a princípio o time deve fazer isso, entrar forte, focado em conseguir pontuar e segurar o ataque dos caras, que de acordo com os matchups que tem dentro da partida são duas coisas bem possíveis, e a partir disso todo mundo se preservar para evitar uma lesão, que apesar de ter uma semana de folga, geralmente as lesões na NFL são tanto graves e ficam resquícios para 2 semanas depois. Então tem que entrar pensando na vitória, mas também sempre pensando na situação que nós ocupamos e que depois tem campeonato pra gente ainda. Essa uma semana ajuda bastante, mas normalmente ajuda para recuperar cansaço dos jogadores que estão vindo aí semana após semana jogando e recuperar a lesão que já existe, já tá meio que curada, que precisa aí de um tempinho parado. Para isso resolve, mas coisas de média para cima, para mais graves, por exemplo, normalmente uma semana não resolve. Então não tem por que também você arriscar jogador nenhum. Então, torcedor, calma. Talvez eles não façam esses 31 pontos, talvez eles não façam essas 400 jardas, mas eles ganhem no que precisa para fazer exatamente o que precisa. Não se desespere, tá? Esse jogo não é o Super Bowl, é só um jogo de semana 17 que vale um pouco mais, que vale bastante até, mas que não é playoff ainda, que não é Super Bowl ainda. Então não vejo esse time dos Patriots sair louco pra cima pra fazer todos os pontos que tem, não. Acho até que se abrir uns 14 pontos já começa a ficar mais de boa. Repito, não vejo tirar o Brady de um jeito tão fácil assim não, porque se precisar ali, se eles encostam, se eles anotam um touchdown, tem um cara ali para tentar alargar essa vantagem de novo, mas não vejo nada muito não, esse Patriots estourando aí, indo para cima com tudo. Acho até até prefiro que não faça desse jeito. Rodolfo, vamos falar aqui para a gente terminar esse programa. Patriots e Dolphins vai para a ESPN no domingo às 3 da tarde, com transmissão normal para a TV brasileira. A gente vai estar no Twitter normal, como a gente sempre faz. E pensando aqui nos Patriots ganhando, que a gente tem que ganhar, e tendo a folga, a gente não tem preview semana que vem daí, porque daí a gente pula uma para vir falar do adversário, até porque a gente não vai conseguir saber quem é adversário ainda, para a gente poder estudar e vir falar aqui no preview, né? Sim, não tem como saber, até porque os encontros são definidos só depois da classificação. No caso, o melhor classificado vai enfrentar o Patriots e o pior vai enfrentar o Ravens, porque eles possuem a melhor campanha. A tendência é que seja os Chiefs, né? Para o pessoal já ficar preparado. Mas não dá para saber, né? Sabe como é o futebol americano e como são os playoffs. E semana que vem a gente fica de molho, espero, porque provavelmente a gente vai vencer os Dolphins. E aí é só se preocupar em poupar, em recuperar os jogadores que estão com alguns probleminhas. O Edelman é um dos principais dele, né? Umas lesões chatas que vem incomodando ele há algum tempo. Mas enquanto isso, se focar nesse jogo aí, que esperem que nós vamos correr bastante, gastar bastante o relógio e tentar uma vitória tranquila, e como o Felipe falou, assim, sem estourar ninguém, porque depois a gente tem que se preocupar que vai ter um jogo bem difícil no divisional. Mas você, torcedor, você vai ter trabalho para fazer.
Porque depois do jogo dos Dolphins, no máximo na segunda-feira, vai entrar no ar o Patriotas Awards. Nossa premiação que a gente faz toda a temporada, sempre no final da temporada regular, para você e junto com todos os outros torcedores brasileiros votar em quem vocês acham que foi melhor, quem foi pior, qual foi a jogada mais bonita. Tem várias categorias ali, são 10 categorias que a gente, assim, vai ser a 5ª edição já, então há 4 anos a gente faz isso, do torcedor brasileiro dá a opinião dele. Vai entrar no ar no nosso site a votação, a gente vai avisar em todos os canais, não se preocupa que vocês vão ficar sabendo, mas no máximo segunda-feira entra no ar para em uma semana vocês votarem nos melhores do Patriotas Awards. Se a gente ganhar domingo, na outra semana daí tem o podcast do Patriotas Awards com o resultado. Se a gente perder e a gente não conseguir a vaga nos playoffs, a gente vai deixar esse programa com o resultado lá depois dos playoffs, depois do que vai saber o que vai acontecer, mas depois que acabar a pós-temporada a gente vai vir falar de Patriotas Awards. Nos 2 casos, vocês votam a partir de no máximo segunda-feira agora, vocês já começam a votar para decidir a galera com a gente. A gente conta com vocês. Todo ano a gente tem quase aí em média de 9, 10 mil votos por ano, então é a sua hora de você fazer o seu papel, é a sua hora de você mostrar a nossa força e votar no Patriotas Awards a partir de segunda-feira. Beleza? Valeu, Rodolfo. A gente volta então na terça para falar de provavelmente essa vitória de Dolphins. Obrigado, cara. Obrigado, Felipe. Um abraço a todos os fãs patriotas e espero que o nosso otimismo não seque o time e nós não percamos essa partida, porque senão a gente tem que se benzer demais. Não, se perder a culpa não é nossa, não tem como. Não, se perder vai ficar igual o Thiago Neves que falou, perder pro CSA não dá, vai ser no caso Dolphins, então... Mas não vai acontecer. Não vai não. Um abraço, galera. Até mais.